Boa noite a todas e a todos. É um prazer rever os que aqui já vieram, um prazer estar em contato com aqueles que nos prestigiaram nessa tarde. Já é com um saudosismo que a gente encerra esse ciclo do bate-papo de família, que se iniciou esse ano. E temos aqui uma promessa, porque eu sei, encontrados é dívida, alguma coisa assim, né? Promessa que continue no próximo ano. Nós estamos já pensando no próximo ciclo do bate-papo. Novamente vai estar convidado com outro tema, viu? E então a Escola Superior da Defensoria Pública, para quem não me conhece, eu estou coordenadora da Escola Superior da Defensoria Pública. Por objetivo promover eventos de capacitação, educação em direitos, e muitos deles voltados para os anseios que vocês nos demonstram. Então fica já o convite para que vocês enviem e-mails para nós, escolasuperior@defensoria.mg.dev.br, para sugerir o que vocês querem em 2020. Nós já estamos criando o calendário de cursos. Bom, esse ciclo de eventos contou com palestras dos mais variados temas. Essas palestras aconteceram na última quinta-feira de cada mês, sempre às 17 horas até às 18h30, até por respeito a alguns estudantes que estão aqui, né, professor Dr. Nelson, que tem agora provas finais de faculdade, né, nesse momento. E aqui já composta a mesa pelo Dr. José Roberto, presidente do IBDFAM em Minas Gerais. Novamente agradecer a parceria, viu, doutor Zé Roberto, o cuidado, o carinho, a atenção, a dedicação durante todo esse momento. Eu vou deixar que o senhor faça a apresentação do Dr. Nelson Rosenwald, resumidamente, senão vai gastar toda a palestra só de qualificações do nosso convidado, né? A Defensoria se faz em festa, viu, doutor Nelson, pela sua presença. É enorme mesmo, Vou ficar com vocês. E eu queria passar a palavra à doutora Caroline Loureiro, que é a nossa coordenadora de família, que vai fazer uma saudação inicial institucional. Boa noite a todos e a todas. Em nome do nosso defensor público geral, Gélio Patrocínio Soares, é um prazer receber o doutor Nelson. Eu fui aluna dele, eu estudei nos livros dele. Então, o doutor José Roberto vai fazer as apresentações, mas todo mundo aqui com certeza já o conhece, sabe o brilhantismo. Então, é com muita felicidade que nós vamos iniciar essa bela palestra. Obrigado. Obrigado, Carolina. E queria enaltecer aqui também os trabalhos que deram origem também a esse ciclo de palestras, que se não fosse a doutora Caroline Loureiro, né, que idealizou aí essas palestras, junto com o doutor Varley, que, assim, incansavelmente, na busca por esses temas, e o apoio do doutor José Roberto, que já apontamos, não seria possível. Então, meu agradecimento especial a vocês, tá? E, sem mais delongas, vou passar para o doutor José Roberto para algumas considerações e para o doutor Nelson logo em seguida. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, em nome do IBDFAM, em nome da Defensoria Pública. Nós fizemos uma parceria que acredito que vai dar muitos bons frutos daqui para frente. Esse primeiro plano piloto, essa primeira nossa tentativa foi muito frutífera. Nós tivemos temas aqui sobre execução de alimentos, temas sobre alienação parental e vários outros temas de relevo. Então, nós vamos agora, né, Eden, nós vamos fazer uma pesquisa para ver quais os temas que as pessoas querem mais ou e tentar fazer com que esses temas sejam apresentados para todos. Vou apresentar o Nelson porque, em virtude do adiantar da hora, nós temos ainda uma palestra dele, nós vamos abrir para debates, para a gente poder finalizar. Nós temos aula depois, né? Então, nós temos que ter um tempo aí para a gente poder chegar até na faculdade. Nelson Rosenwald, não sei nem se precisa apresentação, mas o Nelson Rosenwald é procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, pós-doutor em Direito Civil pela Universidade de Roma, foi doutor em Direito Societário pela Universidade de Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem na última fila?
Muito bacana. Tenho muita alegria de retornar à Defensoria Pública. A Defensoria sempre me acolheu e eu quero agradecer a todos que fazem parte dessa instituição, em nome da Carolina, do Varley, da Eden. Agradecer ao IBDFAN, cujo representante é um dos seus mais nobres integrantes, o amigo José Roberto, pelo convite também. E a todos vocês que, tomara que vocês não tenham perdido a tarde, sim, ganham a tarde de hoje, vindo aqui para que a gente possa falar um pouquinho sobre as interações entre responsabilidade civil e direito de família. Eu estou planejando falar 1 hora no máximo, para que depois vocês fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Antes de começar a palestra, Eden, queria dizer que eu fiz uma pequena alteração no trajeto da palestra, porque a ideia inicial era falar sobre a interação da responsabilidade civil com o direito de família apenas no âmbito da parentalidade. Mas eu decidi abrir os horizontes, ou seja, eu quero que vocês tenham uma ideia mais ampla sobre aonde que responsabilidade civil e direito de família se encontram e por que se encontram. Então, vocês não achem que eu sou maluco, eu vou ficar de vez em quando assim na palestra, levantando a mão, não é um tique nervoso, mas é porque a Charlene, para a Charlene entender que ela tem que passar o slide que eu não consigo passar aqui. Então, Charlene, pronto. Então vocês já estão vendo aonde eu quero chegar. Hoje a gente vai discutir esses 5 pontos. Cabe responsabilidade civil no direito de família? Qual é a justificativa para a transferência do dano moral para o genitor ou cônjuge? Qual é a função da indenização no direito de família? Como é que a gente pode falar da fragmentação do dano extrapatrimonial e seu impacto no direito de família? E quais são as alternativas ao dano moral em sede de responsabilidade civil e saúde, no direito de família? Então, tudo isso nós vamos discutir a partir de agora. E eu espero que em 1 hora a gente cumpra essa jornada com sucesso. Então vamos lá. Primeiro ponto. Alguém aí já parou para pensar, Zé Roberto, por que certas situações que eram apenas, há alguns anos atrás, cenas da vida, fatos jurídicos, se converteram em atos ilícitos? Ou seja, por que uma alienação parental se tornou um ato ilícito? Por que uma omissão de cuidado se tornou um ato ilícito? Se eram situações até antes consideradas como normalizadas perante a sociedade. Charlene, ou seja... Isso. Não. Esse é o meu primeiro. Isso. Desculpem, tá? Porque é muito importante que a gente siga essa ordem aqui para que vocês possam acompanhar comigo. Olha aqui. O que existia tradicionalmente no nosso Código Civil eram deveres matrimoniais, ou seja, deveres recíprocos entre os cônjuges, e esses deveres recíprocos entre os cônjuges, por incrível que pareça, pessoal, eles não eram coercíveis fora do direito de família. Então, o descumprimento dos deveres de fidelidade recíproca, vida em comum, mútua assistência, ou mesmo o descumprimento dos deveres de pais perante os filhos, sustento, guarda, educação, tudo isso se resolvia dentro do direito de família. E por que isso? Simplesmente porque eu sou de uma geração, e o Zé Roberto é da mesma geração também, onde existia uma tal ideia chamada privacidade familiar. E pela ideia da privacidade familiar, havia uma imunidade de um cônjuge perante o outro cônjuge e os outros filhos. Ou seja, normalmente o homem que cometesse ato ilícito contra sua esposa ou cometesse um ato ilícito contra o seu filho, ele não era sancionado pelo ordenamento jurídico. E por que isso? Porque nós vivíamos, todos vocês sabem, um modelo patriarcal e patrimonializado de direito de família, onde quaisquer atitudes consideradas patológicas hoje em dia eram consideradas absolutamente fisiológicas e normais até algum tempo atrás. Era como, fazendo uma analogia, falar dos contratos algum tempo atrás. Todo mundo que estuda contratos aqui, o professor disse na primeira aula, os contratos só dizem respeito entre as partes, eles são res inter alios acta, ou seja, os contratos não interessam a terceiros. Era a mesma coisa um casamento. O casamento só dizia respeito às partes.
ele não dizia respeito à sociedade. Ele não era sindicável por terceiros. O ordenamento jurídico não podia entrar dentro da família para coibir, sancionar condutas antijurídicas. E a situação, ela era tão flagrante, ou seja, essa situação que hoje nós vemos, que ela é absolutamente inadmissível, ela era tão regularizada naquela época que, vamos lá, mudar, que havia o artigo 197, ele existe até hoje, dizendo, não corre a prescrição entre os cônjuges. Por quê? Alguém já parou para perguntar por que existe esse artigo que diz que não corre a prescrição de marido contra mulher, mulher contra marido? Porque havia uma regra clássica no direito de família, os cônjuges não se processam. Os cônjuges, eles não se processam justamente porque havia um princípio chamado princípio da unidade conjugal. É como se marido e mulher fossem só uma pessoa. E se eles agissem como apenas uma só pessoa, não haveria lógica de se processarem. E mais, mesmo quando o casamento acabava, o ordenamento jurídico também não admitia demandas de um contra o outro para se preservar a segurança jurídica, a paz doméstica. E eu não vim aqui para falar do passado, eu vim aqui para falar do que nós estamos vivendo hoje, principalmente depois da Constituição de 88. Porque a Constituição de 88, ela implodiu com esse modelo. Ela implodiu com esse modelo por uma razão muito simples. Se antes a relação entre marido e mulher, ou a relação de uma família entre os filhos, ela era imune ao ordenamento jurídico, começa-se a falar a partir da Constituição na chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais, eles não apenas penetram dentro de uma relação contratual. Os direitos fundamentais, eles não apenas penetram dentro de uma relação de propriedade. Os direitos fundamentais da igualdade material, solidariedade, eles também passam a penetrar nas relações conjugais e nas relações de pais e filhos. Ou seja, o ordenamento jurídico ele já não aceita mais que dentro de uma família exista uma vulneração à integridade psíquica de um cônjuge contra o outro, de um cônjuge a um filho, a ofensa ao dever de solidariedade, a ofensa ao dever de igualdade material. Em outras palavras, próximo, Charlene. Acho que ela não está me vendo não, gente. Ah! Não, volta. Eu vou apanhar demais. E volta. Ah, eu olho para lá, né? Isso, então agora o próximo. Isso, então tá. É porque o meu, eu tô aqui num ritmo... Deixa eu tirar isso aqui. Não, isso, eu só vou olhar para trás toda hora e eu vou sabendo, né? Aí facilita muito a minha vida aqui. Bom, vocês estão vendo que o que aconteceu? A família, ela deixa de ser uma instituição com a Constituição de 88 e ela converte-se em um instrumento. O que era uma família como instituição? Antes, a família como instituição era uma família como um fim em si. Ou seja, qual que era o objetivo de proteger a família? Era colocar a família acima da dignidade de cada um dos seus membros. Só que a família constitucionalizada, ela se tornou um instrumento. O que é um instrumento? A família de hoje em dia, jamais esqueçam, ela é apenas um local. Ela é um local em que pessoas fazem duas coisas. Desenvolvem afetos e constroem direitos da personalidade. Ou seja, na família, as pessoas alimentam relações afetivas e elas estabelecem e criam e potencializam as suas situações existenciais. Se esses passam a ser os dois objetivos da família, qual que é a primeira conclusão? A primeira conclusão é que aqueles deveres conjugais que vocês acabaram de ver do Código Civil, eles perdem o sentido. Eles perdem o sentido, em primeiro lugar, porque se a base da família é o afeto, olha o que diz o artigo 1511, o fim de uma relação conjugal basicamente depende do quê? Do fim do afeto, ou seja, a partir do momento que se dissolve o afeto, também se dissolve aquela família, sem necessidade de discussão dos deveres conjugais.
Eu converso, às vezes, com algumas pessoas, alguns advogados de direito de família, que dizem que bom que, a partir da emenda constitucional, número 66, foi abolida a discussão de culpa. Mas, na verdade, a emenda constitucional, ela só veio para solidificar um entendimento que muito nós já tínhamos, que quando há o fim de uma relação de matrimônio, o fim de uma união estável, não se discute a respeito da causa. Basicamente é o fim do afeto. E quando nós falamos que a outra finalidade de uma família é potencializar o desenvolvimento dos direitos da personalidade de cada um dos seus membros, e isso tem muito a ver com a minha palestra, o que nós devemos entender com relação a isso? Nós devemos entender que essa história dos deveres matrimoniais, do descumprimento dos deveres matrimoniais, não tem nenhuma relação com a responsabilidade civil mais. Por quê? Porque a responsabilidade civil no direito de família, ela vai surgir a partir do momento em que exista a violação de um interesse existencial concretamente merecedor de tutela, seja de um cônjuge perante o outro, ou seja perante um filho. Vai dizer, responsabilidade civil no direito de família surge como existiria responsabilidade civil em qualquer outro setor do ordenamento jurídico. Se eu, Nelson Rosenwald, estou bisbilhotando a vida da Eden, lendo os e-mails dela, isso é responsabilidade civil dentro do direito das obrigações. Mas se por acaso eu estou fazendo a mesma coisa com a minha esposa, é responsabilidade civil no direito de família da mesma maneira. Em outras palavras, não há mais um terreno sacrossanto em que a família ela é imune à aplicação das regras da responsabilidade civil. Trocando em miúdos, quando se fala que existe a violação de um dever matrimonial, cabe responsabilidade civil? Resposta: a violação de um dever matrimonial por si só não gera responsabilidade civil. O que gera responsabilidade civil, senhoras e senhores, são as consequências danosas da violação desses deveres. Deixa eu ser mais claro com vocês. O fato de um marido ser infiel perante a mulher, ou vice-versa, só a infidelidade por si não gera consequências em termos de responsabilidade civil. As consequências todas estão no direito de família. Quais consequências? Separação e divórcio. Porém, se como consequência dessa infidelidade, houve a mulher que foi infiel com relação ao marido, ela porventura ocultou uma paternidade biológica, ou seja, aquele marido pensava que era pai do filho do casamento, mas ele descobre que, na verdade, ele não era o pai. O dano moral não surge em razão da infidelidade. O dano moral ele surge em razão da ocultação da paternidade, da violação do seu direito existencial, do seu direito da personalidade. Se o marido ele pratica um ato de fidelidade com a sua esposa, não é o dano moral uma simples consequência da infidelidade. O dano moral poderá surgir se, por exemplo, essa esposa contrai uma doença venérea. E aí a consequência é a ofensa à sua saúde. Então o dano moral é a lesão à sua integridade psicofísica. Charlene? Ou seja, quando o Código Civil... Agora está ótimo. Quando o Código Civil, estou assim com a Charlene agora, quando o Código Civil, no artigo 186, ele fala que a responsabilidade civil e o dano moral surge pela prática de um ato ilícito, esse artigo 186, ele também se aplica ao direito de família. Então, o primeiro recado que eu gostaria de passar a todos vocês nessa tarde de hoje é a seguinte: o direito de família hoje não é mais uma fronteira fechada para o ingresso da responsabilidade civil. Porque o direito de família, ele se abriu a toda personalização do direito civil. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele tem acesso a todos os cantos do direito civil, inclusive ao direito de família. Então a responsabilidade civil opera dentro do direito de família normalmente.
E o artigo 1702, ele até diz, olha, discussão de culpa hoje em dia existem em hipóteses apenas escassas, como discussão de alimentos e por aí vai. Só que isso aí é uma exceção. Ou seja, a responsabilidade civil, ela não se atrela à discussão de culpa. Eu vou mostrar para vocês que o problema da responsabilidade civil é a presença de um ato ilícito e a constatação de um dano injusto. Eu gostaria só de falar uma coisa para vocês antes de passar para o próximo tema. Todo mundo pensa que o Brasil ele vive um estágio atrasado com relação a outros países no direito comparado. Ou seja, que a responsabilidade civil, num cenário de direito comparado, ela é sempre prejudicial à comparação a nós. Nós sempre chegamos por último. E eu estou trazendo aqui para vocês uma sentença do Supremo Tribunal da Espanha do final do ano passado, dizendo que não cabe responsabilidade civil no direito de família, porque o descumprimento de deveres conjugais, segundo a Suprema Corte da Espanha, ele tem resposta dentro do direito de família e não fora do direito de família. Ou seja, eles até hoje continuam com aquela percepção, eu não vou falar um palavrão não, mas é esse, do dano endofamiliar. Ou seja, o dano, ele apenas produz efeitos dentro do direito de família, mas não fora. Essa percepção, por que ela parte de um equívoco flagrante? Porque até hoje, aqueles doutrinadores que acham que todos os danos que acontecem entre marido e mulher, companheiro e companheira, pais e filhos, devem ficar apenas dentro do direito de família, eles têm uma justificativa que é muito frágil e não se sustenta. A justificativa é a seguinte. Peraí, responsabilidade civil é responsabilidade extracontratual. E responsabilidade civil extracontratual acontece quando Nelson está dirigindo seu carro na rua e atropela José Roberto. Ou seja, responsabilidade extracontratual se dá entre dois estranhos que não tinham uma prévia relação jurídica. Parou! Só que o direito de família são dois conhecidos e mais, duas pessoas que têm um contrato, vamos supor, marido e mulher. E eu quero dizer a vocês que eu não compactuo desse ponto de vista, primeiro, porque um casamento não é um contrato, apesar de existirem aqueles que defendam. Para mim, o casamento é um negócio jurídico. Mas é um negócio jurídico que não se compara ao contrato, porque é um negócio jurídico de natureza matrimonial e existencial. Não tem uma natureza contratual. E segundo lugar, porque descumprimento de deveres matrimoniais, ou seja, inadimplemento de deveres matrimoniais, é uma discussão de direito de família, mas eu não estou aqui discutindo inadimplemento de deveres matrimoniais. Eu estou aqui discutindo, aliás, mal estou começando, danos praticados por um cônjuge a outro e por um cônjuge a seus filhos. Ou seja, para vocês começarem a se enturmar com o meu vocabulário. O que eu vou falar hoje é sobre a responsabilidade civil horizontal nas relações entre companheiros e cônjuges e responsabilidade civil, Varley, vertical nas relações entre pais e filhos. Então, próximo. Em contrapartida, só para amenizar, eu tenho uma recentíssima decisão da Suprema Corte Italiana, de 7 de março de 2019. Eu traduzi, porque italiano já não é tão simples quanto o espanhol, dizendo, olha, a violação de direitos constitucionalmente protegidos pode integrar os extremos do ilícito civil e dar origem a uma ação autônoma de responsabilidade civil. Sabe por que eu fiz questão de trazer? Para mostrar a vocês o seguinte. Por que a gente não discute mais se a responsabilidade civil de um cônjuge contra outro é contratual ou extracontratual? Porque essa distinção não faz sentido, sabe por quê? Porque se trata de violação de direitos fundamentais. Violação de direitos fundamentais transcende qualquer distinção clássica do direito civil, dicotômica entre responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. Então é a violação de direitos fundamentais de um cônjuge a outro, ou de um pai perante filhos, que faz surgir essa responsabilidade civil. Então agora eu vou para o segundo ponto, ou seja, eu não vou voltar até o primeiro slide, mas o segundo ponto é, senhoras e senhores, qual que é a justificativa para se transferir um dano moral
dentro do direito de família do ofensor para o ofendido. Eu quero fazer uma provocação para quem está lá na última fila. Se alguém perguntar para vocês o que é um dano moral, o que você responderia? Bom, a resposta mais simplória que eu ouço até hoje, e a mais comum, por mais estranho que seja, é que o dano moral é uma dor, é uma mágoa, é uma decepção diante de uma lesão que uma pessoa sofre. Essa conceituação ela é muito equivocada. É uma visão subjetiva do dano moral como um sentimento deletério, como algo negativo. E por que ela é uma visão equivocada? Porque dor, mágoa, depressão, isso não é dano moral. Isso apenas são eventuais consequências de um dano moral. Muita gente sofre dano moral e não sente dor, nem sente mágoa, nem sente depressão. Um nascituro sofre dano moral e ele não consegue exprimir os sentimentos. Uma pessoa com deficiência sofre dano moral e não consegue, de alguma forma, ser clara quanto ao processo psíquico. Uma mulher que é estuprada num hospital, num estado comatoso, ninguém tem dúvida que ela sofre dano moral e ela não consegue, de forma nenhuma, colocar para fora os seus sentimentos. E muitas vezes, muitas pessoas que não sofreram dano moral nenhum, tomam Prozac, são internados em clínica psiquiátrica, fazem um choro de todo tamanho. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que a correlação do dano moral não é com a dor, nem com a mágoa, nem com a depressão. Muito bem, então qual seria o conceito de dano moral que eu quero levar para o direito de família? Algumas outras pessoas já entendem que o dano moral é uma lesão à dignidade da pessoa humana. E muitos de vocês defenderiam esse conceito. Eu não acho esse um conceito ruim, mas eu acho um conceito insuficiente. Por que um conceito insuficiente? Porque a dignidade da pessoa humana é um conceito tão aberto, é uma cláusula geral tão indeterminada, é um conceito impreciso e é um conceito que dá margem a tantas definições que o perigo de se usar a dignidade como fundamento justificante para um dano moral é fazer com que essa dignidade ela se torne um instrumento de discricionariedade por parte de magistrados. Ou seja, que os juízes, numa sentença, eles possam dizer que o dano moral é qualquer coisa, porque a dignidade é um conceito que pode se transformar em qualquer coisa. É como se fosse uma espécie de remédio, de elixir, que cabe para combater qualquer male. Então, justamente por essa imprecisão, por essa abertura, eu não gosto disso. Eu prefiro que vocês entendam que o dano moral é uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Qual que é a vantagem quando se diz que o dano moral é uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela? A grande vantagem, e olha, eu estou falando tudo isso porque eu vou aplicar tudo isso ao direito de família em 1 minuto. A grande vantagem desse conceito é que quando se diz que a lesão é um interesse, que o dano moral é uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela, é possível se alcançar o dano moral com base nas razões bilaterais do ofensor e do ofendido. Ou seja, o juiz ele terá que sopesar, usar uma ponderação para não apenas verificar quais foram os direitos fundamentais atingidos, vulnerados, mas também o juiz ele terá que observar quais são as justificativas do ofensor. É uma análise bilateral, é uma análise relacional do dano moral. Ou seja, olhem aqui qual é o conceito clássico de dano moral. Ou seja, de responsabilidade civil. Responsabilidade civil é uma transferência de danos do agente à vítima em decorrência de um comportamento ilícito culposo. Muito bem. Então, eu vou mostrar agora como é importante fazer essa distinção que eu fiz em 3 graus dentro do direito de família. Vamos pensar em um exemplo clássico no direito de família contemporâneo, que é a omissão de cuidado, que muitos de vocês chamam de abandono afetivo. E eu vou dizer para vocês que eu odeio a expressão abandono afetivo. Eu gosto muito mais da expressão omissão de cuidado. Eu já digo por quê daqui a pouco. Mas vamos pensar. Primeiro, os primeiros julgados do STJ, eles entendiam que havia, sim,
reparação pelo abandono afetivo. A expressão utilizada era abandono afetivo. Por quê? Porque aquela pessoa do filho que era abandonada pelo pai, ele sentia dor, mágoa, aquilo trazia para ele sentimentos negativos que ofendiam a sua essência. Ou seja, isso era uma visão subjetiva do dano moral, avaliando o aspecto unicamente sensorial da pessoa do filho. Esses eram os primeiros julgados. Charlene. Aí o que aconteceu? Desculpa que isso é exame de miopia, né? Está muito pequeno aqui, mas espero que aqui esteja melhor. O que aconteceu? Anos depois, o STJ sofisticou. Por que ele sofisticou? Ele já passou a entender que a terminologia não é mais abandono afetivo. Que a terminologia correta é omissão de cuidado. Por quê? Porque, olhem para mim, ninguém está discutindo sobre o afeto que o pai deva dar ao filho, porque o afeto é incoercível. Não há como constranger um pai a amar um filho, porque isso seria uma invasão enorme sobre o livre-arbítrio, autonomia privada, autonomia existencial do pai. Fala-se em omissão de cuidado, porque independente do sentimento do pai, independente do sentimento, a Constituição Federal, o artigo 227, diz que o pai tem um dever objetivo de cuidado com relação ao filho. O que é esse dever objetivo de cuidado? É um dever ético de assistência, de criação e de educação. Já melhorou bem, mas por que eu falei para vocês que ainda era insuficiente? Porque ainda não chegou aonde eu quero. E aonde que eu quero? Só existe responsabilidade civil no direito de família, Éden. Eu só posso aplicar como juiz, eu não sou juiz, mas fazendo um paralelo, um juiz ele só pode aplicar uma sentença de dano moral num processo de omissão de cuidado no direito de família, se ele não apenas observar a omissão de cuidado que houve com relação ao filho, mas ele também avaliar se aquele pai cometeu um ato ilícito e se aquela omissão de fato causou um dano injusto. Ou seja, responsabilidade civil no direito de família não é que nem responsabilidade civil em qualquer outro lugar? Opa! Então tem que ter ilícito, culpa, dano injusto e nexo causal. Os 4 pressupostos da responsabilidade civil têm que estar presentes aqui como em qualquer outro lugar. Por favor, Charlene. Ou seja, ficou até pior, né? Essa decisão do STJ de 2015, é uma pena que está pequenininha, ela diz exatamente isso. Ela diz que se o dano moral é uma lesão ao interesse existencial concretamente merecedor de tutela, qual é a difícil tarefa de um juiz em um processo de omissão de cuidado? A difícil tarefa do juiz é fazer 4 perguntas. Primeiro, o pai praticou um ato ilícito? O que é um ato ilícito? É um comportamento antijurídico. Ou seja, a conduta do pai omissiva foi contrária ao ordenamento. Sabe o que o pai pode dizer? Simplesmente, nesse momento, ele pode dizer: olha, eu não pratiquei um comportamento antijurídico. Na verdade, eu só não tive acesso ao meu filho porque a mãe da criança o tempo inteiro dizia que eu era o capeta, dizia o tempo inteiro que eu era o sujeito mais desgraçado do mundo, que esse menino desenvolveu uma ojeriza na minha pessoa. Ou seja, o que ele está alegando? Que houve alienação parental. Eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado. Eu só estou dizendo que tem que se discutir se houve o ato ilícito. Segundo lugar, né? Houve o dano. Isso é importante. Omissão de cuidado é o ilícito em si. Mas só há responsabilidade civil se ficar provado que houve um dano à integridade psicofísica do filho. Não é caso de dano em ré ipsa. Muito cuidado vocês. O que é dano em ré ipsa? Dano em ré ipsa são aquelas situações em que o dano moral é presumido. Basta você contar a historinha para o juiz que ele já presume que houve dano moral. Olha, seu juiz, o meu pai sumiu. Dos 3 aos 18 anos eu não vi a cara daquele safado. Pronto, só contou a história, já presume o dano moral. Não. Dano moral presumido, existem hipóteses como A atropela B, B perde a perna. Claro que já se presume que houve um dano moral. Da própria perda de uma perna já se presume evidentemente. Agora,
quando se trata de uma omissão de cuidado, há necessidade de um laudo que possa evidenciar que aquela omissão de cuidado causou um dano à integridade psíquica do filho. Sabe por quê? Porque pode muito bem o pai alegar: seu juiz, é verdade, eu fui um pai omisso, eu pratiquei o ato ilícito, só que meu filho não sofreu dano nenhum. Sabe por quê, seu juiz? Porque ele tinha um padrasto que dava a ele todo o afeto possível, ele era até muito melhor do que eu seria como pai biológico, então não houve um impacto na psique dele, funcionou muito bem. Perfeito! E última, tem que ficar provado o nexo causal, que é a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano. E muitas vezes o nexo causal não fica comprovado, porque o pai pode dizer: seu juiz, eu pratiquei um ato ilícito, eu concordo que houve o dano, mas na verdade, aquele dano que o meu filho sofreu não foi causado pela minha conduta. Foram outras situações que ele sofreu na vida, outros fatos antijurídicos praticados por outras pessoas, outras situações que causaram aquele dano a ele. Ou seja, eu só quero dizer que quem é advogado de direito de família tem que entender que quando se entra no mundo da responsabilidade civil, a questão ela toma um determinado vulto, ela assume uma certa complexidade em que não basta alegar que houve uma lesão à dignidade da pessoa humana. A situação ela é muito mais densa e um juiz só vai aplicar a responsabilidade civil quando todos os pressupostos da responsabilidade civil estiverem presentes. Então, próximo. Ou seja, é até interessante, quando nós lemos os princípios europeus da responsabilidade civil, aqui até a letra ficou melhor, disse-se exatamente isso que eu acabei de falar. Para que um juiz ele possa entender se houve um dano moral, não basta o juiz verificar se houve uma lesão à integridade física ou psíquica à vítima. Olha o que eu coloquei em vermelho. Tem que se estabelecer também os interesses do agente, especialmente a sua liberdade de ação. Por isso que a análise da responsabilidade civil sempre envolve uma ponderação de bens, um balanceamento de interesses do ofensor e do ofendido, para que aí sim possa se aplicar a responsabilidade civil. Então, diante disso, eu vou para a terceira pergunta. E olhem, à medida que eu vou passando, vai ficando mais fácil para vocês, porque vocês vão dominando os conceitos. A terceira pergunta é: qual que é a função da indenização dentro de um caso de direito de família na responsabilidade civil? Ou seja, quando existe um dano moral de pai para filho, ou de um cônjuge a outro cônjuge, qual seria a função da indenização dentro de um processo dessa natureza? Eu quero dizer para vocês que a indenização dentro de um processo de direito de família é unicamente de natureza compensatória. Olha o que diz o artigo 944, mais claro impossível. A indenização mede-se pela extensão de um dano. Ou seja, o juiz de família, sigam minhas mãos, na hora de dar uma sentença, entendendo que houve um dano moral, seja de um cônjuge a outro, seja de um pai a um filho, ele apenas vai olhar para a pessoa da vítima e fazer a seguinte pergunta: quem era a vítima antes da lesão e o que aconteceu com essa vítima posteriormente à lesão no seu aspecto existencial? Ou seja, no campo dos direitos da personalidade, qual foi a transformação negativa que ela sofreu? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vejo da prática do judiciário e muitas vezes das lições doutrinárias é que as sentenças de reparação por dano moral no direito de família, elas extrapolam em muito essa função compensatória da responsabilidade civil. Ou seja, eu peguei duas decisões do Superior Tribunal de Justiça, duas decisões até certo ponto recentes, onde se diz, primeira, que a indenização por danos morais possui três funções. Ela é punitiva para condenar o autor da prática do ilícito, ela é preventiva para dissuadir o cometimento de novos ilícitos e ela é reparatória. E vem uma outra decisão lá embaixo dizendo que quando o juiz for fixar responsabilidade civil por dano moral, ele tem que olhar a culpabilidade do agente,
a intensidade do dolo e a condição econômica do ofensor. Bom, eu quero deixar isso muito claro para vocês. Eu, Nelson, pessoal das últimas filas, eu, Nelson, sou um fã ardente do ingresso na responsabilidade civil brasileira de uma função punitiva. Eu acho, sim, que existem determinados casos que nós deveríamos aplicar, Éden, uma sanção punitiva à responsabilidade civil. Só que, infelizmente, hoje, em 2019, isso não é possível. Por que isso não é possível? Porque uma sanção punitiva exige uma norma. Porque uma sanção punitiva, por mais que seja uma norma formalmente civil, é uma norma de conteúdo materialmente penal. Então, há necessidade do legislador fazer uma alteração no Código Civil brasileiro, incluindo um artigo que diga, olha, em tais casos, a responsabilidade civil, além de uma função compensatória, ela terá uma função punitiva conforme o grau de culpa do agente, conforme a reprovabilidade do seu comportamento, conforme a sua condição econômica, só que isso não existe. E aí sabe o que acontece? E eu compreendo esses juízes, porque eu já conversei com muitos deles. Muitos desses juízes, se sentindo impotentes, eles falam, poxa, Nelson, se eu não posso, em casos gravíssimos de agressão a um cônjuge, de um cônjuge a outro, em casos gravíssimos de ofensa à integridade psíquica de filhos, se eu não posso, além da indenização por dano moral, aplicar uma segunda indenização de caráter punitivo, eu já sei o que eu vou fazer. Eu pergunto, o que você vai fazer? Eu vou aumentar o valor do dano moral. Ou seja, eu chamo isso de hipertrofia do dano moral ou anabolização do dano moral. Isso significa o seguinte, introduzir no dano moral fatores de caráter punitivo pela tangente, pela via oblíqua, já que o ordenamento não admite uma função punitiva autônoma com seus requisitos próprios. Ou seja, eu discordo disso pela atecnia. E por que pela atecnia? Porque vamos supor que amanhã eu, Nelson, sou réu de um desses processos e o juiz diz, olha, eu estou condenando o Nelson não a um dano moral de 20 mil, mas de 500 mil, porque ele agiu com uma conduta extremamente reprovável, ele tem uma enorme condição econômica, ele não está fazendo isso pela primeira vez, então por causa disso eu aumento de 30 mil para 500 mil. Eu quero saber o seguinte, sob o ponto de vista do devido processo legal, como é que amanhã é possível recorrer de uma decisão dessas se a gente não sabe qual que é a parcela do dano moral que tem natureza compensatória e qual que é a parcela do dano moral que tem natureza punitiva? Segundo lugar, ainda sobre o aspecto técnico, dano moral, em nenhum momento o juiz avalia a conduta do ofensor. Ele apenas avalia o impacto sobre a integridade psicofísica e a lesão a direitos fundamentais da vítima. Então, tudo isso, próximo, por favor, faz com que eu diga, olha, tá vendo o artigo 12 do Código Civil? Amanhã o legislador tem que pegar o exemplo do artigo 12 dizendo o quê? Que hoje, quando existe uma cessão, uma ameaça ou uma lesão a direito da personalidade, o que se pode pedir? Perdas e danos. Agora, nada impede, vale, que o legislador lá na frente crie outras sanções. E uma delas pode ser uma sanção de natureza punitiva dentro de determinados requisitos objetivos. Então, o que eu digo hoje é, se um advogado ajuiza uma demanda pleiteando reparação por dano moral no direito de família, porque a vítima é um filho ou a vítima é um cônjuge, o que ele tem que saber? Ele tem que saber que o melhor caminho é o seguinte, o juiz, na sentença, ele vai dividir aquela aferição de danos morais em duas fases. A primeira fase é a pergunta, existe o dano moral? O dano moral existiu? Nesse momento é que o juiz observará se aquele dano foi injustificado, qual foi o comportamento do ofensor. Agora, se a resposta foi positiva, existiu o dano moral, aí o juiz vai para a segunda pergunta, qual foi a extensão do dano moral? E aí sim, ao se observar a extensão do dano moral, o juiz, o magistrado, tem que sempre se ater à repercussão daquele dano moral sobre o aspecto existencial da vítima. Por isso que eu gosto muito
de algumas decisões que ainda são isoladas do STJ, em que se utiliza o chamado método bifásico. O que é o método bifásico? Na primeira fase, simplesmente, o magistrado ele fixa um valor básico de dano moral. O valor de dano moral para aquelas situações, agressão física, por exemplo, é X. E na segunda fase, ele sai daquele valor básico e, de acordo com as circunstâncias concretas do caso, com as especificidades daquele episódio, ele coloca para cima, dependendo da situação. Muito bem, então, isso foi apenas para mostrar para vocês que dentro do direito de família, não importa o quão grave é a agressão, a função da responsabilidade civil é uma função meramente compensatória. E eu acho que agora, os últimos 2 pontos são aqueles que mais vão interessar a vocês. Por quê? Principalmente para quem advoga. Eu quero partir agora para uma perspectiva de futuro. Tudo aquilo que eu falarei doravante são questões que começam a ser sedimentadas agora na responsabilidade civil, mas que vão ajudar muito a vocês a arejar o ambiente. É para tornar o encontro entre a responsabilidade civil e o direito de família mais claro. Então, o 4º ponto da minha palestra é: dano moral no direito de família é um só, ou nós podemos fragmentar esse dano moral? Eu sempre disse que dano moral e dano extrapatrimonial eram sinônimos. Tanto fazia no direito brasileiro, você fala dano extrapatrimonial ou dano moral, que eram sinônimos, inclusive o próximo, que passou o método bifásico, o próximo, isso. Inclusive porque a Constituição Federal, no artigo 5º, ela não usa a expressão dano extrapatrimonial em nenhum momento, ela usa dano moral. Ela simplesmente faz uma bipartição entre o dano patrimonial e o dano moral. Então, sempre na doutrina se achou que dano moral e dano extrapatrimonial fossem sinônimos. Até porque nós, no direito civil brasileiro, ao contrário do que acontece na Itália e na Alemanha, nós não temos uma tipificação dos casos de dano moral. Em alguns outros países, as hipóteses de dano moral são números clausos. Elas são restritas pelo legislador. No Brasil, não. O que nós temos no Brasil? Uma cláusula geral de danos do artigo 186. Ou seja, o que é dano moral? Dano moral é uma lesão a qualquer interesse existencial digno de proteção, a qualquer interesse existencial merecedor de tutela. Ou seja, é um conceito impreciso, aberto, que pode ser moldado de acordo com as necessidades do sistema. Então, sempre se entendeu que dano extrapatrimonial e dano moral fossem a mesma coisa. Só que a tendência hoje em dia é entender que não. É entender que dano extrapatrimonial, isso é muito importante para vocês, é um gênero. E o dano moral é apenas uma de suas espécies. Por que eu quero dizer isso tudo para vocês? Porque a partir de agora eu vou falar 9 nomes feios que tem tudo a ver com direito de família. Dano moral é a primeira espécie de dano extrapatrimonial. Mas também existe o dano estético, existe o dano à imagem, existe o dano existencial, existe o dano ao projeto de vida, existe o dano à vida em relação. Ou seja, nós temos uma explosão de novos danos que se diferenciam ontologicamente do dano moral tradicional. E cada uma dessas espécies de novos danos, eu, Nelson, defendo, eles são necessários, porque eles têm um fundamento jurídico distinto um do outro, e todos eles podem ser aplicados no direito de família de uma forma eficiente. Então, por exemplo, se um marido agride uma esposa e lhe causa lesões físicas, isso não é apenas fruto, isso não apenas gera como consequência o dano moral. Além do dano moral, nós temos um dano estético. Qual que é a diferença entre o dano moral e o dano estético? Começando a fazer aqui as distinções. Se ela sofreu essa agressão física, o dano estético é o dano corporal que ela sofreu, a esposa. Enquanto o moral é o dano psíquico. Ou seja, o dano à integridade psíquica desse cônjuge é o dano moral. Só que a outra parcela, o dano corporal, é o dano estético. Próximo.
Ou seja, olha o que diz a súmula 387 do STJ. É lícita a acumulação da indenização de dano estético e dano moral. Aonde começou? Qual foi o leading case dessa súmula? Foi o caso Lars Grael. Lars Grael, iatista olímpico, velejador, medalhista brasileiro. Ele estava com a sua lancha no litoral do Espírito Santo. Veio um bêbado, literalmente bêbado, passou por cima da lancha do Lars Grael, ele teve a perna amputada. Ele no STJ conseguiu 3 indenizações. Dano patrimonial, mais dano moral, mais dano estético. Por quê? Dano patrimonial, danos emergentes e principalmente lucros cessantes pela carreira olímpica que foi abruptamente interrompida, todos os prêmios que certamente ele ia ganhar. Dano moral, pela ofensa psíquica, porque a perda de uma perna inevitavelmente causa esse menosprezo. E o dano estético pela transformação corporal. E hoje em dia, em 2019, senhoras e senhores, já se entende que o dano estético, ele não é mais aquilo que os doutrinadores de antigamente falavam que era o enfeamento. O que é o enfeamento? A mulher era uma mulher bonita, uma modelo, tomava uma cicatriz na testa, virava um trubufu, ou seja, esse era um enfeamento. Claro que não, esses conceitos eles estão completamente ultrapassados. O dano estético hoje já se entende como um dano à saúde. Então, se eu causo um dano a uma pessoa e essa pessoa fica surda, morfologicamente, ninguém consegue ver que houve uma alteração corporal. Mas o fato da surdez é uma alteração sensorial, só isso já é um dano estético. Se eu causo um dano a alguém, a vítima perde um baço. Esteticamente, sob o ponto de vista corpóreo, ninguém consegue ver que a pessoa perdeu um baço, mas houve uma alteração no funcionamento do corpo da pessoa. Então, o dano estético passa cada vez mais a ser entendido como um dano à saúde, um dano autônomo ao dano moral, é um desequilíbrio corporal que qualquer pessoa sofre. Então, é muito importante isso, principalmente naquelas situações de pais que espancam filhos, ou normalmente maridos que espancam esposas, que hoje já se pensa no dano moral, mais no dano estético, como comportamentos estanques, cada um com a sua fundamentação. E outra também, senhoras e senhores, vocês lembram que alguns anos atrás a Maitê Proença ela foi ao STJ. E por que a Maitê Proença foi ao STJ? Porque ela havia posado para Playboy, as fotos dela foram publicadas na Playboy, e teve um jornaleco do Rio de Janeiro, de 5ª categoria, aqueles de 50 centavos, que publicou as fotos dela. E aí toda a borracharia do Rio de Janeiro tinha as fotos da Maitê Proença nua. Ela ajuizou uma demanda pleiteando dano moral na época. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sabe o que entendeu? Não, Maitê Proença não tem direito ao dano moral. Por quê? Não estou brincando. A justificativa dos desembargadores foi: porque se ela fosse uma mulher gorda, feia, velha, ela teria dano moral ali. Mas como ela era uma mulher bonita, sensual, é uma honra para ela ver a sua imagem em tudo que é lugar. For the very first time, o que o STJ entendeu? E falou, opa, a questão aqui que está se discutindo não é o dano moral, é o dano à imagem. Então, pela primeira vez, se autonomizou o dano à imagem do dano moral. Por quê? O que é o dano à imagem? É muito simples. O dano à imagem ele sempre acontece quando alguém se utiliza da sua imagem sem o seu consentimento. Toda vez que alguém, de alguma maneira, te retrata, faz uso da sua exposição física, da sua imagem, sem que você tenha dado a sua autorização para tanto, surge um dano à imagem. E esse dano à imagem, ele independe da existência de um dano moral ou de um dano patrimonial. Muitas vezes o que a vítima quer é só um dano à imagem. Outras vezes, esse dano à imagem pode acarretar um dano moral. Sempre quando eu dava aula, eu brincava com os meus... Da aula, não porque eu dou aula até hoje, mas quando eu dava aula em cursos preparatórios, eu sempre brincava com os alunos, dizia, imagina que eu estou aqui com um aluno, tiro a sua foto, sem a sua autorização. Por si só, esse já é o dano à imagem. Mas se eu pego essa sua imagem e coloco numa revista dizendo, essa aqui é a foto do aluno mais mentecapto do ano de 2019. Além do dano à imagem, eu tenho um dano à honra, que é um dano moral. Ou seja, aí sim se acumula. E se em razão disso ele teve alguma perda econômica, uma perda financeira, some-se a isso um dano patrimonial. Então,
Próximo, olha o que diz a súmula 403. Independe de prova de prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos e comerciais. Por quê? Porque o dano à imagem, ele é completamente independente de um eventual dano patrimonial. Se houver o dano patrimonial, é um dano autônomo, independente. Então, o que eu quero dizer? Pensem no direito de família. Eu vou contar 3 casos do direito de família. Né? Agora, existe uma expressão nova, próximo, chamada sharenting. Ou seja, é aquela coisa que muitos pais fazem. A Gwyneth Paltrow está na foto, aquela atriz, a mulher do Homem de Ferro, a Gwyneth Paltrow, com a sua filha, a Apple. Na verdade, o que aconteceu? Ela tirou uma foto sem o consentimento da Apple. E a Apple ficou muito chateada nas redes sociais e falou: mãe, você nunca poderia ter feito isso, eu não dei o seu consentimento, eu não dei o meu consentimento, eu tenho 16 anos de idade. O que acontece isso? Ou seja, a filha não havia dado consentimento à mãe para que aquela foto fosse compartilhada. Sharenting, no sentido de parenting, ou seja, da paternidade, do compartilhamento de fotos, como se achassem que os seus filhos, eles são objetos disponíveis que você pode simplesmente colocar as fotos deles em qualquer lugar, principalmente de um adolescente que precisaria do consentimento dela. E isso aí é uma situação clara onde poderia se discutir uma violação à imagem, porque não tem nenhum dano moral aí, mas uma violação à imagem pode se discutir, e não basicamente da filha contra a mãe, porque dificilmente essa filha entraria contra a mãe com uma ação por ofensa à imagem, mas de um marido contra a mulher, ou de uma mulher contra um marido, ou uma ex-mulher contra um ex-marido, ou um ex-marido contra essa mulher, nessa época que nós vivemos de superexposição de imagem nas redes sociais, porque sempre um ex vai achar que o outro está se exibindo demais com os filhos, quando na verdade deveria haver um limite de exposição. Então essa discussão de direito de imagem, ela potencialmente se amplia nas redes sociais. E não é só isso, eu não trouxe nem foto do próximo porque fica feio, mas a maior questão hoje em dia de direito à imagem é a pornografia não consensual, ou seja, o revenge porn, aqueles casos de um ex-marido que fica muito chateado normalmente porque a mulher foi para outra vida, não quer mais saber dele, e coloca na internet imagens apimentadas da sua ex. E essas imagens apimentadas são colocadas evidentemente sem autorização. Eu não estou dizendo que não possa existir o contrário. É claro que pode existir o contrário e acontece. Eu estou dizendo que, pela experiência, o que mais acontece é de um lado. E o que acontece nessas horas? Evidentemente, eu estou falando de uma ofensa à imagem. Mas não é só a imagem, é um dano moral também. Porque colocar a imagem dessas pessoas para todo mundo saborear aquelas cenas, não só é uma ofensa à imagem, como um dano à integridade psicofísica. Só que o dano à integridade psíquica ou dano à honra, nós não chamamos de dano à integridade psíquica. Nós não chamamos de dano à honra, nós chamamos de dano moral. Ou seja, até hoje, 2019, quando se trata de um dano à integridade psíquica ou um dano à honra, nós continuamos chamando de dano moral. Então, essa possibilidade próxima de cumulação... Ah, volta aí. Então tá, deixa aí porque é surpresa. Agora, era surpresa, né? E, aliás, eu nem esclareci para quem advoga, né? É claro que essas ações de responsabilidade civil, elas podem correr numa vara de direito de família. Então, com um processo de divórcio, cumula-se o divórcio com a demanda de responsabilidade civil por dano moral quando acontecem essas coisas. Ou seja, é claro, porque são fatos que muitas vezes eles são conexos. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Separar dano moral de dano à imagem, de dano estético, são aspectos onde mais ou menos a jurisprudência e a doutrina já chegou a um certo consenso. Só que o que eu vou falar daqui por diante, não. O que eu vou falar daqui por diante são passos novos que estão sendo dados e daqui a 2 anos vocês vão me dizer, ô Nelson, é verdade. Realmente esses passos foram dados. Quais sejam? Vocês imaginem o seguinte, um sujeito ele é um empregado de uma empresa, desculpa, vou para um exemplo anterior. Uma pessoa... ela vivia num pequeno município perto da mineradora onde a Vale do Rio Doce explorava minério. Houve a vazão, e todos conhecem as histórias aqui em Minas Gerais, os diques de contenção não aguentaram,
explosão, milhares de pessoas, 200 pessoas mortas. Mas mais do que 200 pessoas mortas, segue a próxima imagem, por favor. Aconteceu um processo de desterritorialização. Pessoas que viviam numa determinada cidade, no município de Bento Rodrigues, desde que nasceram, elas foram obrigadas, às pressas, a abandonar suas casas, sobreviventes. Elas não tinham mais recordação daqueles lugares que elas viveram. Toda uma história de vida foi abruptamente cortada. Por que eu comecei desse exemplo? Porque esse exemplo não é um exemplo de dano moral. Isso é diferente, isso é um dano existencial. Qual que é a diferença de um dano moral para um dano existencial? Um dano existencial, ele não é um episódio agudo de um dano moral. Não é um episódio passageiro, transitório de um dano moral. Não é eu te dou um soco na cara. É muito diferente. O dano existencial, ele tem uma outra conotação, porque o dano existencial é um dano profundo, permanente e é irreversível. Então, esse dano existencial, ele merece uma autonomização com relação ao dano moral. Ele merece uma autonomia com relação ao dano moral, porque os fundamentos jurídicos são distintos. E aí, quando se começou a falar do dano existencial no Brasil, até então, muitos doutrinadores diziam, para que para esse dano existencial? Nós temos uma cláusula geral do dano moral, dá para adaptar. Só que o dano existencial, próximo, ele virou uma realidade. Não tem como fugir mais dele, porque a reforma trabalhista, a primeira reforma trabalhista, ela autonomizou o dano moral do dano existencial. Hoje é uma realidade, ou seja, imagine um sujeito que ele é um empregado, ele trabalha com cabos elétricos, ele toma um choque num cabo de alta tensão, e esse sujeito, ele de uma hora para outra, em razão daquela lesão grave, ele não pode mais se alimentar sozinho, ele tem que ser alimentado. Ele não pode mais andar. Ele não pode mais desfrutar das suas atividades cotidianas que ele desfrutava. Isso é só um dano moral? Vocês poderiam dizer, Nelson, é um dano moral, só que o juiz carrega na indenização. Só que não é possível um juiz carregar na indenização sem que haja um fundamento para tanto. Então, o mais correto, sob o ponto de vista do tecnicismo jurídico, é que a gente diga que isso não é só um dano moral, isso é um dano existencial, isso abalou o cotidiano dessa pessoa de uma forma permanente, irreversível, e que, portanto, esse dano ele tem que ser visto de forma completamente separada com relação ao dano moral. Eu digo isso porque, se amanhã eu fosse advogado em um processo de omissão de cuidado, onde claramente o pai negligenciou qualquer contato para o filho, esse filho cresceu tentando se aproximar do pai, e esse pai sem qualquer justificativa, ele podia, mas ele livremente optou por manter-se distante desse filho, omissão de cuidado não é um dano moral simplesmente, é um dano existencial. É um dano existencial porque é um dano profundo, é um impacto enorme na sua esfera existencial, que acarreta uma ofensa à sua integridade psíquica que muitas vezes atravessa ou causa, sim, uma depreciação na sua vida, no seu dia a dia. Então, essa é uma questão que deve ser vista. Agora, não é só o dano existencial. É também uma ideia interessante que é o dano ao projeto de vida. O dano ao projeto de vida começa a ser visto pelo direito brasileiro. O que seria o dano ao projeto de vida? O dano ao projeto de vida é quando você sofre uma lesão e essa lesão ela faz com que a sua liberdade de escolha ela seja afetada. Deixa eu trazer um exemplo normal para depois ir para o direito de família. Estou quase acabando, em 10 minutos eu termino. Vocês imaginem que um pianista, ele é um exímio músico, ele tem muito sucesso, ele tem uma carreira longa pela frente, e ele, em virtude de um acidente, ele perde 2 dedos, e ele não consegue mais dar os seus recitais, ele não consegue mais utilizar sua mão da maneira que ele fazia anteriormente. Isso não é só um dano moral.
Isso não é um dano transitório, isso não é um dano passageiro, isso é um dano a um projeto de vida. Porque isso afeta a sua liberdade de escolha, ou seja, os seus projetos existenciais, eles se perdem no meio do caminho. Eu quero dizer isso porque quando se fala de direito de família, nós também podemos trazer determinadas situações onde exista um dano a um projeto de vida. Exemplo, uma ocultação de paternidade por parte de uma mulher, onde não apenas o pai afetivo, que pensava que era pai biológico, ele é enganado, mas o próprio pai biológico, ele deixa de saber que ele tinha um filho. Esse pai biológico, naqueles 10 anos, ou 15, ou 20, que ele não soube que ele tinha um filho, houve ali um dano a um projeto de vida. Efetivamente ali, a chance que ele poderia ter de construir uma relação, desenvolver alguns aspectos existentes da sua própria vida, eles são perdidos. Isso é importante. E é muito bom falar do dano a um projeto de vida, porque os advogados de direito de família param de falar sobre perda de uma chance. Perda de uma chance é uma questão de direito patrimonial. Perda de uma chance é uma privação de uma oportunidade econômica. Eu estou aqui falando de uma privação de um projeto de natureza existencial. Então, é uma história diferente. Muito bem? E, finalmente, também se pode falar do dano de vida em relação. O dano de vida em relação é uma outra espécie de dano, mas eu acho interessante porque é claramente aquela hipótese em que uma relação que já existia, essa relação ela é completamente dinamitada em razão de um dano. E o exemplo mais claro é a alienação parental. Alienação parental onde poderia haver, por exemplo, uma relação entre um filho e um pai, e a partir do momento em que aquela mãe introduz falsas memórias, a partir do momento que aquela mãe coloca qualidades negativas no pai que o pai não tinha, toda aquela vida em relação que já existia entre o filho e o pai, ela é não só fragilizada, ela é destruída. Então, todas essas hipóteses, vocês começam a entender que existem não apenas novas etiquetas para o dano moral no direito de família, mas eu acho que é necessidade para o advogado de direito de família falar que, opa, nem tudo é dano moral. Existe espaço para o dano à imagem, existe espaço para o dano estético, existe espaço para o dano existencial, para o dano ao projeto de vida, e todas essas hipóteses, elas merecem um estudo compartimentalizado com toda a dedicação. E o último ponto para a gente terminar. Existem alternativas ao dano moral no direito de família? Sabe por quê? Dano moral é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Ele é bom porque antes de existir o dano moral não existia nada. Ou seja, todo tipo de violências poderiam ser praticadas dentro de uma família e não haveria nenhuma resposta em termos de responsabilidade civil. Sob esse ponto de vista, o dano moral é muito bom. Mas o dano moral, ele também é muito ruim, por quê? Vocês já pensaram no seguinte? Alguém ofende os seus direitos da personalidade. Alguém ofende a sua integridade psíquica. Alguém ofende a sua honra. Alguém ofende a sua privacidade. Alguém ofende a sua intimidade. Alguém ofende os valores mais caros, a dignidade de uma pessoa. E qual que é a resposta do Poder Judiciário depois de 15, 20 anos? Uma indenização michuruca de R$5.000, que sequer será paga, porque muitas vezes o ofensor não tem a capacidade econômica de fazer frente a essa reparação. Então, infelizmente, posso dizer uma coisa para vocês? A reparação de danos é uma loteria esportiva. Porque no Brasil, todo dia, 10 mil pessoas sofrem o mesmo dano. 9 mil não vão receber nada. 1.000 vão receber. É uma loteria. Por quê? Alguns têm ainda o alento do ofensor ter condições econômicas de indenizar, ou o ofensor ter um seguro contra terceiros. E na maioria dos casos, no Brasil, um país de injusta distribuição de renda, a maioria das pessoas vai sofrer o dano moral e não vai ser indenizado por nada. Então, sabe quais são as minhas duas mensagens para vocês para terminar a palestra? Primeira, nós temos que priorizar a desmonetização das indenizações. O que é a desmonetização das indenizações? Indenização não é sinônimo de condenação pecuniária. A condenação pecuniária é a forma mais normal de uma indenização. É a tutela genérica.
Só que nada obsta que se aplique nas situações de direito de família uma tutela específica. Ou seja, ao invés de uma indenização em dinheiro, a resposta possa ser, por exemplo, né, um direito a uma retificação, um direito de resposta, principalmente, José Roberto, nesses ilícitos que hoje em dia são praticados nas redes sociais, que são praticados em uma fração de segundos, e a resposta do Poder Judiciário vem em 15 anos, quando vem. Então, no que se aposta hoje em dia? E muito mais, o que a vítima quer, o que um filho quer, o que uma esposa quer, seu juiz, eu não quero indenização de imediato. Para mim, o mais importante é a desindexação desses dados. Eu quero que esses dados não circulem por aí impunemente. Eu quero que aquele buscador ele não seja amplificado por aqui. Eu quero um direito à retificação. Eu quero que aquilo que esteja ali sobre o meu perfil seja apagado. E, finalmente, eu quero um direito ao esquecimento. Eu quero um direito ao apagamento. Eu quero que aqueles fatos que não condizem com o que eu sou mais hoje em dia, eles sejam deletados, porque eles não mais são adequados à minha personalidade e ao desenvolvimento da minha personalidade. Ou seja, em muitas situações, a tutela específica dos direitos da personalidade é uma resposta, é um remédio judiciário muito mais efetivo e coerente do que uma reparação pecuniária. E, próximo, olhem lá, é assegurado o direito de resposta proporcional à agravos da indenização. A própria Constituição Federal, ela fala que nem toda indenização ela se dá pela via econômica, existe uma tutela específica, é claro. Próximo. E a própria LGPD, que é a nossa nova lei de proteção de dados pessoais que vai entrar em vigor no ano que vem, ela coloca como a tutela mais importante no artigo 18, não a reparação dos danos morais, e sim a correção de dados, a anonimização, o bloqueio ou a eliminação dos dados desnecessários. Porque aqui existe uma resposta imediata à violação a direitos da personalidade. Próximo. E o próprio STJ, num julgado recente sobre tutela à intimidade e direito ao esquecimento, ele fala que a resposta efetiva, célere, em termos de efetividade do ordenamento jurídico, não é a resposta econômica, patrimonial à indenização, e sim essa tutela específica. Então, desculpem que eu não estou no ritmo, porque eu estou com essa dificuldade hoje que eu não posso manejar daqui, então, às vezes, a minha explicação não vai no mesmo ritmo que os slides. E o último ponto, e eu termino aqui, que eu sei que está todo mundo cansado. Senhoras e senhores, eu estou falando sobre responsabilidade civil no direito de família. Só que a responsabilidade civil em 2019, ela não tem apenas uma função compensatória no Brasil, ela tem uma função preventiva. Quando a gente fala de função preventiva da responsabilidade civil, qual que é a ideia? A ideia é, siga minhas mãos, muito mais importante do que reparar um dano que já aconteceu, é simplesmente desestimular a prática de um ato ilícito. É desencorajar a prática ou a reiteração de um ato ilícito. Ou seja, quando nós estamos falando de relação de direito de família, onde já se conhece a personalidade de quem é o cônjuge, já se conhece a personalidade de quem é o pai, é muito fácil prever que determinados ilícitos vão causar danos ali na frente. E vocês todos concordam que muito melhor do que reparar um dano, onde a dignidade já foi aviltada, muito melhor e muito mais eficiente, a tutela ótima é a tutela inibitória do ato ilícito. E essa tutela inibitória do ato ilícito, próximo, que foi está claramente colocada no artigo 12 do Código Civil, que fala, o ordenamento jurídico ele não existe apenas para reparar uma lesão, ele existe também para cessar uma ameaça a direitos da personalidade. Então, o que eu coloco é o seguinte, quando nós falamos da Lei Maria da Penha, onde existe a possibilidade de se pedir uma medida de distanciamento daquele companheiro do cônjuge, é uma tentativa de quê? É uma tentativa de se colocar uma tutela
inibitória do ato ilícito para que não se pratiquem danos. Próximo. E quando, eu acho esse artigo magistral, quando o parágrafo único do artigo 497, ele diz que para se conceder a tutela destinada a inibir a prática, a reiteração ou continuação de um ato ilícito, olha a parte final, não precisa demonstrar culpa ou dolo e nem a ocorrência de um dano. Por que isso? Vem cá comigo. Porque eu não estou discutindo se houve o dano ou se não houve o dano, isso não me interessa. O dano não é elemento que está ligado ao nexo de imputação de uma função preventiva da responsabilidade civil. A função preventiva, ela apenas se satisfaz com que ideia? Com a prova por parte do autor, com a prova por parte do demandante, que existe uma grande probabilidade da prática de um ilícito, ou da reiteração de um ato ilícito, independente da eventual existência de um dano. Então, é esse que é o caminho muito mais efetivo para o direito de família. Próximo. É por isso que, desculpem que está pequenininho, e esse é o último, e a gente fala isso para acabar, quando se fala de alienação parental não é responsabilidade civil. A responsabilidade civil é uma eventual consequência de uma alienação parental, quando essa alienação parental já durou tanto tempo, mas tanto tempo que ela causou o quê? Um dano. A partir do momento que ela causou um dano, aí que entra, Varley, a responsabilidade civil. Só que a alienação parental não é responsabilidade civil. O que a alienação parental é? É um ato ilícito. E esse ato ilícito, muito antes dele ser objeto de uma ação de responsabilidade civil, ele pode ser objeto de quê? De medidas inibitórias desse ato ilícito de alienação parental. Então, esse artigo 6º da Lei da Alienação Parental, ele está trazendo uma série de sanções ao alienante que são capazes de desestimular a prática dos atos antijurídicos antes que essa alienação parental, como um processo, possa causar uma responsabilidade civil. Ou seja, eu vejo uma enorme caminhada do direito civil no campo da responsabilidade civil em prol da tutela preventiva e, como última questão, eu só vou perguntar uma coisa para vocês. Então, é possível um filho que é vítima de omissão de cuidado não pleitear ao juiz de direito uma reparação por dano moral e falar, seu juiz, eu não quero uma reparação por dano moral, eu ainda acho que é possível o meu pai se aproximar de mim. Então, eu quero uma tutela específica de que ele me visite uma vez por semana, e se ele não me visitar uma vez por semana, haverá aplicação de uma multa periódica, as trentes. Ou seja, uma tutela inibitória de caráter específico, obrigação de fazer do pai, sob pena de aplicação de multa periódica pelo descumprimento dessa obrigação. Metade dos doutrinadores de direito de família diriam não. Por quê? Porque o amor, o afeto é incoercível. Não dá para obrigar o pai a abraçar, beijar ou ter carinho com o filho. Eu sou a outra metade, eu digo. A tutela inibitória, aqui, em nenhum momento ela visa constranger o pai a beijar ou apertar o seu filho. A ideia é simplesmente ser uma forma de constranger esse pai a adimplir os deveres constitucionais de cuidado, assistência e educação, através dessa visitação periódica. Porque essa é uma forma possível amanhã de se começar a investir em laços que anteriormente não existiam. E a tutela específica pode ser aí uma grande cutucada que o ordenamento jurídico dá para o estímulo da prática de atos virtuosos por parte de pai. Próximo. Acabou? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Primeiramente, não há palavras para descrever uma palestra como essa. Acredito que nós saímos aqui, cada um com uma ideia. Eu mesmo já estou com tanta, Nelson, de responsabilidade, que eu tenho tanta causa no meu escritório sobre alienação parental.
e essa tutela inibitória talvez seria uma saída para a gente poder tentar evitar, amenizar, né? Às vezes o dano já está causado, dificilmente se repara o dano pelo recebimento de um valor em pecúnia. Ele já está, é o dano da alma, né, como dizem. Então, esse fechamento nosso aqui, acredito que não tinha pessoa melhor para fazer o fechamento do nosso bate-papo, senão você, Nelson. Você trouxe ideias novas, conceitos novos, que fazem a gente pensar sobre a responsabilidade civil no direito de família. Eu acho que é um ramo que está crescendo e muito, a responsabilidade civil no direito de família. Nós estamos vendo agora, recentemente, né, quando a gente fala em termos de recente, estou falando em termos de visão histórica do tempo, recentemente o Superior Tribunal de Justiça começou a acatar, e acredito que o primeiro caso que aconteceu foi aqui em Minas Gerais, acredito que está capitaneado pelo Rodrigo da Cunha Pereira, que levou uma indenização por abandono afetivo, né, ou falta de cuidado, mas na época se tratava com abandono afetivo, ao STJ, e o STJ na época, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu e o STJ negou essa indenização, justamente por a questão da monetarização do afeto. E essa discussão tomou corpo, e acredito que hoje o STJ mudou de opinião nesse sentido, que as decisões estão sendo feitas. E a mudança desse paradigma, a mudança dessa opinião do STJ se deve exatamente a pessoas como o Nelson, que trabalham a fundo o tema, que trazem um tema novo, e aqui o espaço nosso é justamente esse, o espaço do debate, o espaço da discussão, para se criar teses novas, para se criar argumentos novos, seja para a defensoria, seja para nós advogados, seja para aqueles munícipes que têm algum aspecto de família envolvido, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a você, Nelson, por ter abrilhantado o nosso bate-papo em direito de família. E eu gostaria de agradecer mais ainda a uma pessoa que para mim é ímpar e especial, uma pessoa que possibilitou que isso fosse viável. Uma pessoa que é a ligação entre o IBDFAM e a Defensoria Pública. E uma pessoa que vai deixar essa Defensoria Pública, que é o nosso Warlen. Gostaria que o Warlen levantasse, porque é uma pessoa que fez essa ligação e hoje é o último dia do nosso defensor público, Warlen, como membro da Defensoria Pública em virtude da sua aposentadoria. E aqui está sua esposa para fazer uma homenagem a você, Warlen. A sua esposa e sua filha. Lili, fala então pelo Chuchu, então. Gente, Chuchu é como carinhosamente Chuchu chama, essa é a nossa filha mais nova, Vitória, tem a Mariana, que é mais velha, está casada agora, mora em Juiz de Fora, não pode estar aqui. Né? Mas esse aqui é um exemplo de defensor público mesmo, né? Sempre abraçou a defensoria pública, até para poder ser nomeado, né? Foi uma dificuldade enorme. É um exemplo de defensor público, é um exemplo de ser humano, de cristão, né? E sempre disposto a assistir o assistido, né? E sempre foi, para vocês terem uma ideia, ele tinha uma linha telefônica de celular só para atender os assistidos dele no direito, né? Na área de família, né? A qualquer hora do dia, da noite, né? Nas férias, né? Nunca se absteve de atender com amor os nossos assistidos aqui da Defensoria Pública. Realmente um defensor público, né? E um grande esposo e um grande pai, né? Que Deus o abençoe. É uma coisa engraçada que nós dávamos aula juntos. A Eliane era professora de constitucional e de civil. E toda hora os alunos falam assim: ô professor Nelson, quem é esse tal de Chuchu? Que ele só fica dando exemplo com eles na aula. E assim, você vê, ele é um Chuchu mesmo, né, Vale? Parabéns. E obrigado por possibilitar esse evento e os outros que antecederam. E que nos próximos, aposentado ou não, esteja aqui conosco, né? Bom, e com certeza esse dia é um dia de uma grande perda de um colega, mas ontem nós estávamos falando de um assunto e realmente
creio que você vai perceber isso, Vale. Talvez você esteja saindo da instituição, mas a instituição não sairá de você e você não sairá jamais dos nossos pensamentos, nosso agradecimento, né? E vamos sentir muita falta de você, com certeza. Queria, antes da gente passar para as perguntas, não sei se a gente tem tempo, porque está bem avançada a hora, né? Eu creio que todos nós aqui bebemos, né, dessa fonte fecunda que sempre foi o Dr. Nelson, né? E queríamos, com muito carinho, dar a você um certificado desse momento, viu? Vai multiplicar lá a sua estante, a prateleira com certeza já é cheia, mas esse vai recheado com carinho, com amor e com um pedido aqui do lado que volte tão logo possível. Bom, gente, pelo adiantado da hora, a gente consiga abrir, mas alguma... Isso. E nós vamos mandar para você pela escola uma pesquisa de satisfação, e nessa pesquisa, com certeza, vocês poderão dar sugestões de novos temas, e aí vão colocar lá também o palestrante que vamos escolher para o próximo ano. Agradecer também muito a IBDFAN por ter acreditado nessa iniciativa nossa, né, capitaneia pelo Varley, pela Carol, por você, Zé Roberto, muito obrigada. E, com certeza, fechou com chave de ouro com o Nelson. Muito obrigada a todos e convido também amanhã ao nosso seminário de Gestão em Novas Tecnologias, que vai acontecer aqui, em que nós vamos discutir várias questões de inovação, como essas ferramentas podem nos ajudar. É também um seminário gratuito, ele é amanhã de 8 às 17 horas, e gostaria muito de chamar a atenção para essa importância, né, não só institucional, mas para todos nós, principalmente porque a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor, como o senhor disse, no ano que vem. Então, nós precisamos saber das tecnologias para não sermos comidos aí por ela. Muito obrigada, boa noite a todas e a todos. Vamos. Não, e depois você tira também como o celular aqui. Lógico. Você... Depois você tira aqui. Deixa eu fazer para a minha. Mais uma vez, porque depois eles... E aí eu mando para a Éden e mando para você. O telefone fica aqui no meio. Que legal. Agora Agora oficial. Chuchu também, ué. Chuchu, vem cá, Chuchu. vem cá. Vem cá, Carol. Chuchu. Carol. Vem cá, Carol. Isso, todos participaram aqui. Cadê a Lili? Vem cá, vá. Vai trabalhar nessa foto. Aí. Lili, vem cá. Abraçar o Chuchu. Você tá aí noite.